Decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes determinaram a censura de críticas feitas ao Supremo Tribunal Federal. Uma das razões alegadas para essa censura foi de que elas estariam atingindo a honorabilidade e segurança da Corte. Para entendermos melhor sobre essa polêmica decisão em torno da liberdade de expressão, convidamos aqui a professora de Direito Constitucional, Tânia Kozik. Começa agora o nosso Talk News. Muito obrigado, professora, por ter aceito participar do nosso programa. E antes da gente começar a comentar sobre essa polêmica decisão, a senhora poderia nos explicar do que se trata a liberdade de expressão? Por acaso seria a mesma coisa que liberdade de imprensa? Luca, em primeiro lugar, muito obrigada por ter me convidado. É um enorme prazer participar do projeto, mais ainda para falar de um tema tão empolgante quanto é a liberdade de expressão. Você tem razão. A liberdade de imprensa, que também é chamada de liberdade de informação jornalística ou liberdade de expressão da atividade de comunicação, ela é uma das manifestações da liberdade de expressão que a Constituição protege, junto com a liberdade de expressão artística, intelectual. E o ponto principal para a gente já destacar, que isso tem que estar assegurado independentemente de censura ou licença, porque isso é imprescindível para o regime democrático. Nós não queremos um Estado que crie obstáculos, que crie empecilhos ao livre fluxo de informações, que impeça ou que tente filtrar de alguma maneira aquilo a que as pessoas terão acesso. Entendi, professor. Obrigado. Agora a segunda pergunta. No inquérito sigiloso, agora falando especificamente dele, o ministro Toffoli argumentou que a liberdade de expressão não é absoluta e que ela não deve alimentar o ódio e a intolerância. No caso específico da censura da revista Antagonista e Cruzoé, a senhora acha que essa decisão da censura foi autoritária ou justificada? Eu acho que tem algumas coisas aqui que nós poderíamos tratar. Em primeiro lugar, isso começou a ser discutido como um inquérito para apurar fake news. Fake news estão completamente à margem da proteção constitucional. A Constituição, um dos pressupostos para se fazer jus à proteção da liberdade de expressão é exatamente que a notícia seja verdadeira. A Constituição não deu um espaço para que se divulgue desinformação, né, se confunda. O ministro tem plena razão quando ele afirma que não há na liberdade de expressão um direito absoluto e que isso não pode significar uma perspectiva para alimentar ódio e intolerância. Ele está certo. Só que, nesse caso da revista Antagonista, eu até faria uma ligeira distinção entre censura e interdição. O que acabou acontecendo foi uma interdição, porque a matéria já tinha começado a ser veiculada e a determinação judicial foi no sentido de que isso fosse suspenso. Né? Qual o problema que nós vamos ter? A Corte acabou tomando uma decisão que, ao meu ver, foi de um modo um tanto quanto apressado, até ali alguns caminhos, né, percorridos, troca de mensagens, e a gente vai ficar se perguntando até que ponto isso não aconteceu, porque eles mesmos eram os alvos, né, os objetos da notícia. Me parece que a resposta já tenha sido dada pelo próprio ministro relator, na medida em que alguns dias depois ele reviu a decisão e determinou a liberação da matéria. Então, acho que eles devem ter percebido que isso era um pouco inconsentâneo com o papel da Corte, que deve defender as liberdades. Mas não termina por aí. Essas decisões não foram as primeiras nesse sentido. Meses atrás, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Rede Tiradentes tirasse de circulação uma notícia que vinculava um senador à sua participação na Lava Jato. Professora, qual a consequência de tantas decisões nesse sentido? É possível que isso abra precedentes para futuras censuras? Luca, você mencionou esse episódio da Rede Tiradentes e eu me lembrei de um outro envolvendo o jornal Estado de São Paulo e um dos filhos do ex-presidente da República, José Sarney, chamado Fernando Sarney. Ele foi alvo de uma investigação da Polícia Federal em 2009, Operação Boi Barrica, que depois foi rebatizada por Operação Facto, em que ele foi investigado por um suposto caixa 2 na campanha da irmã dele, Rosana Sarney, ao governo do Maranhão. E ele argumentou judicialmente que as notícias estavam violando a honra da família Sarney. E obteve uma ordem no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que impôs uma verdadeira mordaça ao Estadão, que ficou, de 2009 até 2018, proibido de fazer qualquer informação que relacionasse o Fernando Sarney a essa investigação da Polícia Federal. Supostamente porque teria um sigilo, mas enfim. Ora,
foram 3.327 dias de mordaça, aí censura mesmo, efetivamente, porque prévia, e só no ano passado o Supremo, ao julgar o recurso extraordinário do Jornal Estado de São Paulo, reverteu e o reconheceu que qualquer modalidade de censura não é consentânea com o regime democrático. De acertos e erros é feita a nossa vida. Então, me parece que a Corte também, por vezes, erra quando toma decisões de afogadilho, respondendo muito mais apaixonadamente do que seria de se esperar, mas eu tenho a impressão que quando há um pouco de mais maturação, esses desvios acabam sendo corrigidos. Eu continuo acreditando no potencial da Corte e esperando que ela mais acerte do que é. Entendi, professor. Gostei do seu ponto de vista. E muito obrigado novamente por participar do nosso programa. E não percam o próximo vídeo, deixem seu like e compartilhe esse vídeo com o seu amigo e com o amigo do seu amigo. Então, muito obrigada, foi um prazer. E quem curtiu, dá um like lá. Até! Até!